Boa noite a todos. Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui, compartilhar com vocês, principalmente um assunto de extrema importância para a humanidade, que é a depressão. Eu até coloquei a depressão é um transtorno afetivo, mas, sobretudo, é uma doença da alma. E ela está um avanço tão perigoso, né, vamos dizer assim, que já existe uma estatística ou até uma projeção, vou mostrar depois a estatística, que nos próximos anos, 2020, provavelmente vai ser um dos problemas ou a doença mais incapacitante do ser humano para o trabalho e para viver. Porque realmente ela é um impedimento da pessoa de continuar a viver plenamente, viver para ela, para a família. Então, nesses minutos, nós vamos trazer aqui algumas questões mais técnicas. Mas quando a gente fala da doença da alma, eu acho que dos fatores mais importantes que tem e que a gente percebe hoje, até ontem aproveitei um tempo para andar de bicicleta, e durante a caminhada eu acho que é o momento que a nossa mente passeia também, né? Tem um momento para nós. E até eu notei depois, fez uma anotação para fazer uma reflexão com as pessoas sobre a própria internet, a modernidade, que é um dos fatores hoje também mais distanciante, que causa mais distância, né? Mais distanciamento das pessoas, mas sobretudo delas mesmas. Às vezes nós estamos junto com os outros, mas estamos afastados de nós mesmos. E aí isso é o princípio da própria depressão, é a ausência de si. E aí eu pensando o seguinte: quantas vezes, provavelmente nós que estamos aqui, curtimos outras pessoas interessantes no dia de hoje? Quanto nós compartilhamos hoje, né? Porque o telefone é um instrumento de trabalho, mas também é um instrumento hoje de afastamento, né, das pessoas, delas mesmas. Ele tanto ajuda como atrapalha. E a pergunta, né, que eu deixei até para depois fazer, e eu acho que é um momento para todos nós refletirmos: quantas vezes nós nos curtimos efetivamente no dia? Às vezes nós não paramos para nos curtirmos, olhar no espelho, sentir a nossa mente, o nosso espírito, e a sentir o próprio corpo. Nós estamos cada dia mais desconectados de nós mesmos. Talvez por isso o mal da alma. Ou seja, quando eu não me percebo, não tem jeito também de aceitar que os outros me percebam. Então, aqui é uma estatística de 2015 da OMC, que ela diz assim: Organização Mundial de Saúde, a depressão afetou, em 2015, 322 milhões de pessoas no mundo. Cresceu 18,4% em 10 anos, entre 2005 e 2015. E afetou 4,4% da população mundial. 5,8% de brasileiros, num total de 11 milhões e 500 mil pessoas. Só que eu acho que esse número aqui não chega nem perto do real. Porque esse número é o número oficial. As pessoas normalmente não admitem, né, que estão com depressão. Porque a depressão é para as pessoas fracas. Então, admitir que eu estou com depressão é um sinal de fraqueza. E a gente observa também no dia a dia, nas famílias, quando alguém fala: não, eu estou deprimido, é porque não está trabalhando, é porque não está fazendo determinada coisa, pouca fé. Ou seja, nós atribuímos uma série de fatores, e normalmente impeditivos, né, para a pessoa, para ela buscar uma ajuda. E se ela vai buscar uma ajuda, normalmente quem procura uma terapia é porque é fraco. E eu sempre falo: quem procura porque é forte. Os fracos normalmente não procuram. Preferem, às vezes, sofrer, e realmente o sofrimento é um sofrimento bastante profundo, e as pessoas vão se definhando e distanciando. Então, no Brasil, como eu falei, né, 5,8%, nós só perdemos aí para os Estados Unidos, que é 5,9% da população mundial. E aqui tem um outro dado também de um livro, né, chamado Homo Deus, que é de 2012, uma estatística também extremamente preocupante,
que ele diz assim: 58% das pessoas, 58 milhões de pessoas morreram no mundo em 2012. 620 mil pessoas foi em decorrência de violência humana. Guerras internas e a violência das mais variadas possíveis. 803 mil pessoas foi por suicídio. Então, o suicídio, nesse caso, foi muito mais letal do que a própria guerra humana, né, da violência humana. E, normalmente, um dos fatores, né, da agravante da depressão, que leva também ao suicídio, quando a pessoa desconecta totalmente dela e dos demais. E aí, além desses 803 mil pessoas que morreram, né, em decorrência de suicídio, 1.500.000 pessoas morreram em decorrência da diabetes, ou algo parecido, ou associados com o diabetes. Então, e aí é que vem um outro aspecto que às vezes nós temos como alternativa à alimentação, o excesso de alimentos, como uma fuga, sendo que o correto é procurar, né, ou uma ajuda, e a ajuda pode vir dos mais variados lugares, né, aqui, na igreja onde você vai, não, em qualquer lugar, do amigo, do parente, aproximar mesmo das pessoas, né? Uma das questões que a doutora Márcia estava falando aqui, logo que eu entrei, e esse é um dos fatores, talvez, que nós precisamos rapidamente desenvolver como humanos, que nós buscamos sempre ajuda externa, mas não buscamos ajuda interna. Quando nós vamos atrás da ajuda, mas normalmente nós queremos ouvir aquilo que já está disponível, ou seja, não, está tudo bem com você. O Benjamin Franklin, ele disse que uma das coisas mais difíceis, uma das coisas mais duras que existe no mundo é o autoconhecimento, ou seja, o autoenfrentamento. Às vezes nós estamos tão distantes, né, da realidade, mas não queremos enfrentar essa realidade. E aí vamos cada dia nos distanciando cada vez mais. E esse distanciamento, naturalmente, nós queremos que o outro perceba o quanto eu sou importante e o quanto eu preciso ser amado. Mas Cristo, né, ensinou que não, você tem que amar o outro na mesma quantidade como ama a si mesmo. Então, nós queremos sermos amados e nós cobramos isso o tempo todo das pessoas, mas nós não buscamos o auto-amor. A toda a alternativa que existe, né, quanto mais eu me amo, mais eu amo aqueles que estão à minha volta e mais distante eu estou dos momentos da tristeza e principalmente de atrair aqueles que estão na mesma condição, né? Então, se eu estou triste, normalmente eu vou para perto daqueles que estão tristes, que é para, de uma certa forma, compartilhar. E também vou atrair aqueles que estão na mesma condição. Então, nós precisamos tomar conta de nós mesmos, né? Nós nos abandonamos. Esses dias, num estudo que eu estava fazendo, o teu professor disse o seguinte: nós nascemos totalmente inocentes, vivemos o amor incondicional, e na medida que nós vamos crescendo, nós vamos condicionando tudo. Aí nós condicionamos o amor, nós condicionamos o receber, nós condicionamos tudo, ou seja, tudo é condicional. Eu faço isso para você me amar, eu sou assim para você me amar. Mas e o que eu estou fazendo para me amar? O que eu estou fazendo para gostar de mim? Às vezes eu vejo as pessoas falarem assim, recentemente, a pessoa, Laura, mas não tem nada que eu goste, ninguém gosta de mim. Eu falei, você tem família? Tem. Tem filhos? Tem. E gosta dos seus filhos? Gosto. Quantos tem? 2. Então você já gosta de 2 coisas. O seu esposo gosta de você? Também. Então já são 3. E seu pai e sua mãe gostam de você? Também. Então já vão ser 5. Ou seja, de repente nós não estamos percebendo as pequenas coisas e esperando as grandes coisas. E as pequenas coisas é que vão se juntando e vão transformando em grandes coisas. Esse prédio só existe porque tem pequenos grãos de areia, misturado em pequenos grãos de cimento, gotas de água que foram se reunindo para transformar tudo que nós temos aqui à nossa volta. E também nós somos assim. Se nós não nos pegarmos naquilo que nós temos, que é precioso, que é a própria vida,
aí as coisas vão passando realmente e nós não percebemos. Então a depressão, um distúrbio afetivo que provoca mudanças de humor e perda de prazer pelas atividades da vida cotidiana, ou seja, é um desligamento natural. Na psicanálise a gente diz que é um retorno à primeira infância. Na primeira infância nós queremos comer, sermos acariciados e dormir, nada mais que isso. E temos uma entrega absoluta, né? Então, normalmente, as pessoas quando estão numa crise forte, elas se desligam de tudo, meio que volta para uma condição de só ela mesma, se alguém não cuidar, ela fica abandonada, se isola totalmente. Uma desconfiguração do ato de amar, que é natural da própria condição da depressão. Eu acho que aqui, de uma certa forma, como eu falei, nós vamos condicionando tudo na vida, e aí tudo nós vamos criando uma condição. Se não atende aquilo que nós estabelecemos como princípio, aí nós não amamos ou não somos amados. Às vezes nós não falamos, né, como eu falei, quantas vezes nós curtimos a nossa família, né, para valer? Qual é o tempo que nós tiramos para curtir o filho, curtir o companheiro ou a companheira, curtir o próprio ambiente de trabalho? Cada dia nós estamos mais acumulados com coisas, mas são dispersores só. Às vezes não são afazeres reais mesmo, né? Às vezes nós estamos arrumando dispersores para fugir de nós, não do outro. A maioria das vezes nós estamos fugindo de nós mesmos, não do outro. Nós estamos arrumando às vezes alguma situação para punir, para autopunição e naturalmente chamar a atenção do outro. Aí ele diz aqui ainda mais, né? Se não for tratada a tempo, pode passar por 3 estágios: o leve, o moderado e o grave. Estou lendo aqui para ficar bem técnico mesmo. Na depressão, a pessoa é arrebatada por uma profunda tristeza, perda de interesse, falta de ânimo, falta de apetite, ausência de prazer, isso em coisas absolutamente naturais, oscilação do amor, do humor, né? As pessoas às vezes não conseguem, só eram alegres, começam a ficar tristes e de repente ela começa a fugir de tudo, podendo ter o pensamento povoado de desejos de impedimento da própria vida, ou seja, uma busca pela a não existência, né, material. E é nesse momento que nós, às vezes, no dia a dia, nas nossas casas, não estamos preparados para ouvir. A pessoa está falando, mas nós não estamos ouvindo. Estamos tão embalados com os afazeres, prestando atenção em alguma coisa, que a pessoa está repetindo, e nós achamos que ela não vai fazer nada daquilo que ela está falando. E depois nos arrependemos profundamente porque não tiramos um tempo mínimo de tempo. Uma das questões que a gente precisa aprender nos vínculos humanos, que o amor não é quantidade só, é qualidade. O amor é o estar, é o momento de ser apreciado, de apreciar, de incluir o outro. Às vezes nós falamos, agora eu vou sair de férias, eu vou ficar um mês com a família. E é até perigoso, né? Porque vai começar a cobrar coisas que não vê no dia a dia. Então eu acho que o amor é essa qualidade, é aqueles momentos para tirar, para viver com o outro, para ouvir. Ah, mas ele não gosta de falar. Então esteja pronto para ouvir. Às vezes o silêncio já é uma forma de manifestação. É nós estarmos efetivamente perto do outro e para o outro. Aí sim nós começamos a ouvir até o que ele não está dizendo. Porque, na verdade, o coração ouve muito mais do que os ouvidos, né? Acontece, Cristo, ele fez a seleção e ele cuidou das pessoas. Quando eu falo da seleção, os 12 discípulos, ele selecionou pelo amor, pelo coração. Não foi pelo currículo, não foi pela uma entrevista longa. E às vezes nós não usamos a nossa sensibilidade, a nossa capacidade espiritual para ouvir os lamentos, ouvir aquilo que não é falado, perceber aquilo que não é, às vezes, manifestado de uma forma, mas está próximo. Isso é apreciar, ter gratidão, amor e compaixão. Essas 4 palavras, elas transformam. Uma mudança, um tratamento da depressão, às vezes é só acolhimento. É eu poder falar da própria vida. Quando eu falo da vida, eu falo daquilo que
está me quase fazendo implodir ou explodir, e naturalmente alivia e eu começo a ter uma percepção diferente da vida. Não é uma pílula mágica, mas é a capacidade de acolher. A tristeza, diferente da depressão, normalmente ela é passageira, às vezes uma perda repentina, um trabalho, alguma coisa, mas ela passa rápido. E a depressão, se ela prolongar por mais de 15, 20, 30 dias, aí já é fundamental procurar uma ajuda técnica, uma ajuda médica. Algumas causas aqui da depressão: disfunção de substância química, que é bem orgânicas mesmo, isso é muito comum, psicológicas e sociais, que perda de pessoas, perda do trabalho. Na psicanálise a gente entende que há todo um conjunto, né? Aquilo não aconteceu, a causa às vezes não está ali no momento. Aquele momento só foi para aprofundar algo que não foi cuidado. A Eva Pierrakos, ela diz assim, que é uma pesquisadora americana, que já está no mundo espiritual, ela diz que os relacionamentos, eles vão envelhecendo ao passo que nós não vamos cuidando. E tudo aquilo que vai envelhecendo no relacionamento vai criando um distanciamento. E o distanciamento vem junto com a tristeza, que pode se transformar em depressão. Ou seja, está junto, mas separado. Nós precisamos renovar todos os dias. O Arnaldo Jabot diz assim, que todo ser humano tem que casar pelo menos 5 vezes com a mesma pessoa. Não se anime, né? Porque fala, nossa, então estou liberado, né? Com a mesma pessoa. Porque quando você casa 5 vezes com a mesma pessoa, eu até diria que devia casar todo ano, para você renovar todo ano o compromisso de um ajudar o outro. Porque o casamento, ou qualquer relacionamento, talvez é a maior oportunidade que o ser humano tem de evolução espiritual. Porque no isolamento, você não consegue cuidar daquilo que você efetivamente precisa. E o outro é sempre um reflexo para nós. Então, se eu começar a observar e dialogar com o meu parceiro, ou a minha parceira, com o meu filho, com o meu irmão, com meu pai, com minha mãe, ou seja, dialogar com aqueles que estão próximos de mim, ou com o meu patrão, ou com o meu colega de trabalho. Na medida que eu começo esse diálogo, eu vou aparando as arestas que eu preciso aparar em mim. Salomão, lá nos Provérbios, diz assim, todo homem é sábio aos seus próprios olhos, e todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Ou seja, eu nunca faço nada errado, eu estou sempre certo. E esse é o erro que nós cometemos, é o erro primário que nós cometemos. Porque nós estamos sempre vendo do nosso ponto de vista. E o outro? E a importância do outro? Quanto nós temos de influência na vida do outro, ele tem na nossa. Então, eu acho que os relacionamentos são a melhor oportunidade. Se o relacionamento está ruim, é porque precisa cuidar. Não abandone o relacionamento porque ele está ruim. Olhe para dentro de você. Aí nós corrigimos dentro de nós e naturalmente corrigimos fora de nós. Nós sempre queremos corrigir fora para depois corrigir dentro. E não funciona assim, é investido. A vida moderna, estresse do trânsito, os medos que nós temos tanto medo que as coisas têm que acontecer para justificar o medo que nós temos. Porque se não acontecer as coisas que nós estamos pensando, não faz sentido, né? Então o medo recai sobre aquele que o teme, Provérbio 10, 24. Então, se eu estou temendo, eu estou, de uma certa forma, atraindo para mim aquilo. Se eu estou com raiva, eu atraio para mim aquilo que eu estou com o objeto da minha raiva. Então, nós precisamos, efetivamente, entender dentro de nós essas causas para depois elas não virarem algum tipo de problema. O Daniel Goleman, que tem um livro muito interessante, inclusive é o criador do QE, que é consciente emocional, que é exatamente um dos fatores talvez mais, além do QI, agora já tem o QS, que é consciente espiritual, pesquisa científica já mostrando que o consciente espiritual é a base do QE e do QI. Não basta ser inteligente, não basta ter um certo controle emocional se não tem um princípio espiritual, que é a base, nós nascemos a partir de toda uma evolução espiritual e tudo que nós construímos a partir daí é em cima também dessa base, ou destruímos, né, em cima dessa base. Então, só finalizando ali, né? Então o Daniel Goleman diz assim, que
A depressão, ela tem duas partes de predisposição, genética e a outra que são os maus hábitos de pensamentos pessimistas, reversíveis, que predispõem as pessoas a reagirem a pequenas derrotas da vida. Ou seja, nós terminamos nos focando tanto nas questões negativas, que aí vamos atraindo pequenas derrotas todo dia e elas vão fortalecendo a nossa convicção de que nós não somos amados e que nós não merecemos. E aí, na medida que nós vamos tendo esse reforço, naturalmente, temos que ir distanciando dos outros e de nós mesmos. Os sintomas mais comuns da depressão: apatia, medos que antes não existiam, dificuldade de concentração, perda ou aumento de apetite, a insegurança, a insônia, que acontece com muita gente, alguns dormem muito, outros não dormem, falta de vontade de fazer atividades que antes eram prazerosas, sensação de vazio, algo que as pessoas normalmente, eu falo que a dor da angústia, né, que ela é como se estivesse apertando o peito, como se você estivesse numa prensa, né, e ela não é física, ela é uma dor literalmente da alma. A alma está adoecida, então ela precisa de ser amada. E o princípio é o alto amor. Não adianta eu ir atrás que o outro faça, porque não vai preencher o vazio. O vazio da alma só é preenchido pela nossa própria capacidade, pelo nosso espírito. Nós não preenchemos com o material. Por isso que às vezes nós compramos uma casa e achamos que vai parar toda a tristeza, e daí uns dias começa de novo. Se eu mudar de emprego, vai mudar. Se eu mudar de relacionamento, tudo. Não, se eu não mudar internamente, eu vou estar numa sequência, numa roleta, né? Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Ou seja, eu preciso mudar essa visão sobre mim. Qual é a minha expectativa sobre mim? Eu sempre coloco assim, até para vocês, normalmente eu pergunto para as pessoas, numa escala de 0 a 10, como é que é a sua autoconfiança? Porque às vezes nós estamos tão baixo na nossa escala e nós queremos que o outro tenha uma apreciação sua muito alta. Mas se eu não tenho uma apreciação de mim, se eu não me reconheço, tudo que o outro falar sobre mim, eu também não vou reconhecer. O suicídio é uma das portas aí, como eu falei. A gente precisa avaliar se as pessoas estão repetindo, estão falando muito que a vida não vale a pena, que não comece a aproxime cada vez mais. Às vezes o álcool, a droga são caminhos também para reforçar esse tipo de situação. E o que seria um tratamento, né? Já nosso tempo aqui voa, né? Eu sei que de vocês aí falam, nossa, não passa nunca, mas aqui voa, né? Pelo menos para mim, né? É muito rápido. Senão eu fico falando horas e horas. O tratamento, primeiro, é um diagnóstico médico. Você pode ir direto no clínico, no psicanalista, pode ir no psicólogo, pode. Mas o ideal, dependendo do estágio, é um trabalho conjunto. Vai ao médico, o médico vai receitar, e aí você, junto com o terapeuta, vai fazer toda essa reconstrução, porque eu falo muito para as pessoas que e também se a gente pegar a Bíblia e pegar todos os historiadores e também nos livros espíritas, a gente vê que a nossa história de 2 meses da gravidez até 10 anos é onde tem muito histórico que nós não reconhecemos. E esse histórico, ele é o que, de uma certa forma, vai dar condições para nós reagirmos durante toda a vida. E se nós entendermos que, normalmente, nesse período, nós não temos capacidade de entendimento, e é onde é a incondicionalidade, e um dia isso se manifesta. E se manifesta de uma forma que eu não reconheço mais. Então, daí a importância de nós começarmos a olhar cada reação que eu estou tendo. Eu não aceito o outro por quê? O que eu não me aceito também? Porque nós só não aceitamos o outro aquilo que nós não aceitamos em nós também. Então, comecemos a observar quais as nossas reações.
O que eu estou querendo da vida? O que eu estou fazendo pela vida? E o que eu gosto de mim e o que eu não gosto? E aí eu posso começar a mudar isso. Olhe para você. Comece a se observar. Vá para frente do espelho. Eu falo, se seduza. Mas nós, às vezes, nem nos olhamos no espelho corretamente. Nós não gostamos de falar sobre nós, ou falamos demais sobre nós para os outros, para ver se o outro fala, e esquecemos. Quando você está sozinho, não deixe você abandonado em momento algum, principalmente por você. E aí é amor, o amor é o melhor remédio, e a respiração é o segundo. É respirar profundamente. Nós andamos tão corridos que esquecemos de respirar. E ainda tem gente que fala assim, eu não estou tendo tempo nem para respirar. Então já morreu, né? Já foi para outro plano. Ou seja, essas são coisas que nós devemos tirar, eliminar do nosso vocabulário. Não fale de tristeza, não fale de coisas ruins, não comece ao tempo todo estar reduzindo aquilo que você normalmente está sentindo. Então, coloque um filtro no pensamento, coloque um filtro no seu sentimento, comece a ver o que você está querendo da vida e as pessoas à sua volta. E, sobretudo, se amem profundamente, porque quando nos amamos, nós fazemos a mesma coisa com os outros. Amar o outro é amar a si mesmo. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós e que a cada dia nos amemos muito mais ainda.